pão partido para o mundo. Eu quero que você acompanhe na leitura desse texto, fale comigo, porque são 4 versículos apenas, vamos falar juntos. Digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. E aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Amém? Abra o seu coração e deixa Deus falar com você. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um processo de Jesus. Nós vamos falar sobre 2 processos rapidamente. O primeiro processo que ele está dizendo que é de cair na terra, morrer e reproduzir. São as coisas que ele fala nesse texto. Ele está dizendo no 24: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. E Jesus estava falando dele mesmo. Eu estou colocando essa imagem para você entender um pouco. Jesus estava falando isso dele mesmo. Ele ia ser lançado em terra, vocês lembram disso, sepultado, porque ele ia morrer. E ele diz no versículo 22 e diz 32 desse mesmo capítulo: e quando eu for levantado, ele diz, eu vou atrair todos a mim. Até então ele não era assim, mas isso aconteceria. Isso no capítulo 12, mas no capítulo 16, que Jesus está fazendo, orientando, eu vou deixar vocês só, quer dizer, vou deixar não, vocês estão com medo de ficar só, mas não vou deixá-los, porque ele estava dizendo que ia morrer, eu vou para o Pai, e ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador. Ele falou, vou enviar um outro. Ele já estava dizendo, eu sou um, mas eu vou enviar um outro Consolador. E ele diz assim, que esse Consolador, eu só posso ficar com vocês 12, mas esse Consolador vai poder estar com todas as pessoas da humanidade ao mesmo tempo, todos aqueles que me conhecerem, ele vai estar em todo lugar. Então o Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, que habita nas pessoas do Japão, da Coreia, não importa, da Índia, da China, é o mesmo Espírito. Se Jesus não morresse e Jesus não passasse por aquele processo que Deus tinha planejado para ele, isso não poderia acontecer. Então ele está dizendo isto. Esse é o texto, isso é o que ele está usando o trigo como exemplo. Então Jesus, ao morrer, ele diz assim, eu vou multiplicar a minha vida, eu vou multiplicar a minha vida. Como eu disse na semana passada, a multiplicação foi tão grande que ele afetou os seus 12, e o levantamento hoje é que 2,2 bilhões de pessoas, 1/3 da humanidade, 2,2 milhões de pessoas professam o nome de Jesus Cristo. É um milagre da multiplicação, isso que Jesus está dizendo. E ele está dizendo assim, só que uma pessoa que amar a sua vida, não dará esse passo por Jesus. Ele diz, é preciso acontecer isto, né? Que ele disse no versículo 24, mas olha o versículo 25, o que ele diz, aquele que me ama, ou melhor, vamos falar juntos, aquele que ama a sua vida, vai perder, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, vai conservá-la para a vida eterna. Então uma pessoa que ama a sua vida não pode dar um passo de amar a vida, de amar a Jesus, de se multiplicar, de se entregar. Ele está dizendo, é preciso odiar a vida. Mas aí você pergunta, pastor, mas nós aprendemos que eu preciso valorizar a vida, agora o senhor está dizendo, e a gente tem entendido isso, que a Bíblia fala que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Então antes de amar os outros, eu preciso me amar, e agora o senhor está falando para detestar a minha vida. O que isso quer dizer? No contexto era o seguinte, o que é uma pessoa egoísta? Uma pessoa egoísta, ela quer tudo para si, é voltada para si, é uma pessoa que pensa somente em si. E ele diz assim, quem preserva a vida para si mesmo, é nesse sentido, não é gostar da vida somente, é alguém tão egoísta, em que ele não reparte com ninguém, sabe, é só ele somente. Você conhece pessoas assim? Eu acho que uma das coisas tristes que está acontecendo no nosso contexto agora, né, no Brasil e principalmente em Minas Gerais, já é a segunda vez. Hoje de manhã, quando eu abro, uma prima minha me manda a foto daquela criança que foi encontrada morta lá no meio de toda aquela lama. Então a tristeza
Por trás disso, e para a gente entender, o egoísmo é tão grande, o desejo de lucro é tão grande, que já aconteceu uma vez, e já aconteceu de novo, e diz que se não houverem medidas drásticas do país, vai acontecer de novo. Até agora, vai chegar ao ponto de 300 pessoas morrerem, e você não vê nenhuma dessas pessoas que são responsáveis aparecerem, pelo menos chorando e dizendo, estou lamentando, vou abrir mão de um monte de lucro, não importa o que for. Tem pessoas daquela antiga, que ainda não receberam até hoje, outros que nem foram encontrados, e diz que se não for dado como morto, a pessoa só desaparecida, ela não pode ter um monte de coisas, nada como morto, se tivesse seguro e muitas outras coisas, até que não encontrem. Diz que é um processo complicado. Então, imagina a dor, aí chegar agora, vamos dar 100 mil para cada família, mas o egoísmo é tão grande, é disso que está dizendo. Jesus citou alguém assim, na Bíblia, olha, tenho tanta coisa, o que eu vou fazer mais? Ele nunca pensou nas outras pessoas, eu vou alargar aqui os meus celeiros, vou aumentar, não pensou nas pessoas, essa é a grande questão. Então quando alguém é tão egoísta assim, ele jamais vai ser essa semente plantada, lançada na terra, que morre e se multiplica em vida, em novas vidas. E é interessante que Jesus explica esse processo, ele diz assim, aquele que ama a sua vida não vai querer entrar nesse processo de morrer, de ser lançado, de morrer, e ele vai perder e vai matar todo o potencial que há nessa semente, que é a sua vida hoje, a vida de Cristo, de reproduzir, de se multiplicar. Então o potencial é uma semente que é capaz de produzir muitas outras, e Jesus diz, eu vim para isso, eu vou morrer, se eu morrer, muitos serão abençoados. E foi a morte de Jesus, depois a morte dos seus discípulos, essa semente que morre, essa vida que se entrega completamente. Então só vai ser produzido alguma coisa se lançar na terra, se morrer e se multiplicar em muitas outras, senão não tem jeito. Então Jesus se sacrificou por mim e você. Jesus disse, eu vou morrer, eu vou dar a minha vida. Quando você olha para os seus discípulos, os discípulos se sacrificaram por nós. Tem discípulo que foi cerrado ao meio, tem discípulo que foi degolado, você lembra de Estevão que foi apedrejado, enquanto está recebendo pedradas e morrendo a pedradas fortes, ele está morrendo, quase sem fôlego, ele diz, eu vejo os céus abertos. O primeiro mártir, pessoas que morreram, que sacrificaram, e hoje nós citamos os seus nomes, porque são pessoas que caíram na terra, que foi lançado, pessoas que morreram, que abriram mão da própria vida, e que se multiplicaram, a graça de Deus na vida deles se multiplicou e chegou até mim e você. Então sacrificar aqui, se eu fosse dizer, é abrir mão da própria vida em função de outras vidas, está entendendo? Você vai encontrar uma pessoa egoísta, você vai detestar ficar do lado de uma pessoa egoísta. Você conversa com ela, ela fala dela, o tempo todo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu conquistei isso, conquistei aquilo outro. Você precisa saber disso. Você já conviveu com pessoas que você fala, essa é uma pessoa que eu quero fugir dela, não quero estar junto, porque tudo que ela está falando é sempre em função dela. Mas o sacrifício é abrir mão. Por isso, esse processo de cair, morrer e multiplicar. E esse, irmãos, esse processo de cair na terra, morrer e multiplicar, esse é o segredo, é o milagre que Jesus tem para nós, que é o poder que essa semente tem, que você só faz isso e Deus vai fazer o milagre dela reproduzir muitas e muitas e muitas vezes. O versículo 26 fala do plano para a minha vida, como é que você e eu nos encontramos nisso. O que Deus quer para nós com isto? Diz assim, fale comigo. Quem me serve, vamos lá juntos? Quem me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. E aquele que me serve, meu Pai o honrará. Deixa eu fazer uma pergunta. Você se considera um servo de Jesus aqui? Não é pegadinha, mas tem compromisso. Eu quero perguntar, você se considera, você é um servo de Jesus? Todos quantos deram suas vidas para Jesus são servos. Então, você que deu a sua vida, levante a mão para mim e diga assim, sim, eu sou servo de Jesus. Amém? Você é um servo. Olha o que o texto está dizendo assim, você e eu somos servos de Jesus, é verdade. E ele diz assim, quem me serve precisa me... Se eu sou servo, e é para isso que ele nos chamou e nos comprou, ele diz, precisa seguir, porque onde eu estou, também estará. Qual é o processo de Jesus ali? Cair na terra, morrer e multiplicar. Ele diz assim, quem me serve precisa cair na terra, morrer e se multiplicar. Você entendeu isso que ele está dizendo?
Eram gregos que chegaram, queríamos ter uma conversa com Jesus. E Jesus estava indo já em direção para a morte. E ele, quando ele está entrando em Jerusalém, e Jesus começa esse versículo, diz: em verdade, ele sempre diz: vamos deixar de rodeios, não vamos bater papo, vamos conversar sério, deixa eu dizer o que significa esse momento. E ele está dizendo: eu vou explicar para vocês, não vou perder um segundo disto, eu vou explicar o que significa ser um discípulo, eu vou explicar para vocês qual é a missão da vida de vocês, o que eu espero de vocês. Jesus diz assim: se você me serve, você vai me seguir, onde eu estiver você está. E ele está dizendo de cair, de morrer e multiplicar. Agora, como é possível você e eu fazermos isso? Você e eu precisamos aprender a odiar a vida. A vida nesse mundo. Puxa vida, aí você fala: pastor, mas espera lá, detestar a vida, odiar a vida, o que o senhor quer dizer com isso? Eu gostei de um comentarista, eu fui atrás e falei: como explicar bem isso para vocês? Olha lá o que o texto diz, fale comigo. Vamos lá? Ame, vamos lá, vamos de novo, bem forte. Ame tão intensamente as coisas espirituais, concentre-se de tal modo em servir ao próximo, que chegue a uma espécie de negligência quanto à tua própria pessoa, como se você se odiasse. Nesse sentido, eu amo tanto que eu não lembro de mim, eu não se preocupo comigo. E é claro, não é de você abandonar a sua vida nas questões essenciais. Ele está dizendo de abandonar a nossa vida no sentido de egoísmo e sermos totalmente, e vivemos totalmente em prol do reino, em prol de Jesus e da missão que ele deu a nós, como fizeram Paulo. Quando você olha para Paulo, e isso tem me mexido demais com o meu coração, porque quantas vezes nós reclamamos das dificuldades dos recursos, né? Até os pastores pensam: nós podíamos fazer muito mais. Mas quando eu paro para analisar Paulo, que a maior parte do ministério dele foi feito na prisão sem nada, eu falo: então nós não entendemos ainda, porque é exatamente isso. Ele abriu mão da vida, ele diz: para mim o viver é Cristo, e nada mais me interessa. Ele diz: as coisas passaram, tudo que eu tinha, que eu poderia contar como alguma coisa valiosa nesse mundo, é valiosa para o mundo, mas agora eu sou de Jesus. É por isso que Estevão, naquele momento, era capaz de morrer e abrir mão da vida, exatamente por isso, porque ele entendeu: eu vou detestar essa vida nesse mundo, eu vou odiar essa vida, nesse sentido, porque o que eu amo é muito maior, e o que eu tenho, o que Jesus me oferece é muito mais importante, por isso eu abro mão voluntariamente da minha vida. Agora vamos continuar esse processo aqui de Jesus. A gente viu o processo de cair na terra, de morrer e de multiplicar-se. Mas o que me chama a atenção, vamos continuar olhando para Isaías 53:5, diz assim, vamos juntos? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O que me chamou a atenção quando eu vi essa correlação é o seguinte: primeiro Jesus fala do processo no trigo, ele estava usando isto, eu falei, precisa cair na terra, se ele não cair, não tem jeito, o processo começa aí. Cair na terra, aqui no nosso mundo, para nós, pode ser sim a nossa experiência com Jesus, mas para quem já tem, é a gente ir para o mundo mesmo, e se misturar, essa é a ideia, mas é morrer para a gente mesmo, essa é a ideia aqui, essa é autossacrifício, o principal é isto, e aí depois o restante é a gente se doar. Mas a ideia, então, aí quando vai aqui, então você vê lá, o trigo precisa ser lançado na terra, depois ele precisa morrer, e quando você viu aquela semente germinando, o que você vê, a semente ela vai se destruir mesmo, você não vai encontrar aquela semente mais depois que ela brotar e germinar, você vai ver depois, ela morreu, acabou, há uma planta, e agora por isso que você viu aqueles montes de cachos lá, lindos de trigo, né? Eu fiquei até com mais vontade de comer pão depois disso, né? Como é lindo aquilo, mas tem que ser integral, né? Mas olha, demais, e vai reproduzir de uma forma tão maravilhosa, mas ele vai adiante, não para. Por quê? Qual é o processo ali depois? Essa semente madura, ele está dizendo que Jesus é o pão da vida. Então veja só, eu correlacionei aqui, passa depois esse trigo, ele é triturado e moído. Aí eu fui pesquisar a respeito, diz assim que o trigo, até para ele chegar no ponto de ficar naquela farinha que nós usamos, ele passa por 5 trituras, ele é triturado 5 vezes e moído 10 vezes, você está entendendo? Então é triturado de um tamanho, depois ele passa para uma outra forma, é triturado mais uma vez para ir diminuindo, por 5
é triturado 5 vezes até diminuir o máximo possível. Depois ele é colocado num outro processo, na continuidade do processo em outros lugares, e agora vai moer a primeira, a segunda, a terceira, até 10 vezes, até ficar o ponto de essa farinha. E aí você conhece aí as donas de casa e os donos também, quem faz isso, né? Queria muito aprender a fazer isso. Eu vou tentar ainda. Eu acho demais quem faz o pão, porque a gente pode fazer pastel também, pode fazer outras coisas gostosas, né? Falar isso antes do almoço para vocês é muito bom, né? Água na boca. Então vocês vão ver bastante a mensagem hoje, né? Pãozinho quentinho, mas é Jesus. Então você vê lá o cilindro, o segundo, pessoa cilindrando, batendo a massa, a gente fala de bater, é o processo. E depois até o ponto de chegar, de ser assado e ser esse pão para alimento. E a Bíblia está dizendo assim, o texto que eu li para vocês, Jesus foi moído. Então ele está falando lá do trigo, depois ele fala que é o pão. Eu entendo que ele pegou todo o processo até chegar e ser esse pão partido para o mundo. E Jesus diz, quer servir? Siga-me. E seguir a Jesus significa, nesse processo todo, cair na terra, morrer para si mesmo, multiplicar-se muitas vezes mais, depois ser triturado e moído, preparado até nos tornarmos o pão partido para esse mundo. Jesus disse assim, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, viverá por mim. O que eu quero dizer com isto? Já parou para pensar que você é o pão partido para o mundo? Agora? Quem quiser me servir, siga-me. Então Jesus é o pão, nós somos pequenos cristos, nós, pelo poder de Jesus e a vida de Jesus em nós, nos tornamos alimento para as pessoas nesse mundo. Eu acho que aí está a questão. A vida, Jesus estava dizendo assim, não consiste em nós conseguirmos o maior número de coisas para a nossa vida, foi o que ele disse. A vida não consiste nas coisas que nós possuímos. A vida consiste em nós, aquilo que nós fazemos em prol das outras pessoas, por isso multiplicar. Você está vendo aqui que nós trocamos, se você for bem atencioso, você vai ver que não está escrito agora influência, está escrito multiplicar. Porque Jesus chama você e a mim para nos multiplicarmos. Ele está dizendo, o potencial da vida de Jesus em mim, em você, é um potencial em que nós abrimos mão da nossa vida e nos multiplicamos multiplicamos o reino, multiplicamos a vida de Jesus. Nós somos chamados para isto, a multiplicar a vida de Jesus Cristo. E o potencial está todo em você, mas se nós não morrermos, se essa semente não for lançada na terra, se nós não morrermos para nós mesmos, não acontece o processo de cura, de libertação, de tocar as pessoas, não acontece nem o nascimento e nem o desenvolvimento. Nós não seremos pão para esse mundo faminto, para esse mundo que não sabe o que fazer da sua vida, para esse mundo perdido. E não é nós fazermos boas obras para as pessoas, não é isso, então daqui em diante eu vou fazer algumas coisas para ajudar os meus semelhantes, que muita gente pensa. Não, ele está dizendo assim, você seja... Não é dar a cesta básica, seja você a cesta básica, se a gente pudesse dizer isso. Porque ele está dizendo, é mais do que dar isto. Ele está dizendo, é dar a vida de Cristo que está em nós. Quando ele diz assim, eu vou entrar na vida de vocês, vou transformar vocês, vocês vão receber, e diz, do seu interior vai fluir rio de água viva, é esse alimento que nós temos que nos tornar todos os dias. Deixa eu dizer para vocês, irmãos, eu não vivo outra vida. Não vivo. Todos os dias, cada minuto dessa semana, de cada dia, lutando no meu coração, qual é a melhor palavra, qual é a melhor maneira para incentivar, como conversar com determinado líder, o que fazer para que a gente possa ser essa igreja de Jesus, nós sejamos esses homens e mulheres que possam viver a vida que Jesus tem. Esse é meu compromisso, é assim que eu vou morrer, é assim que eu vou terminar a minha vida, trabalhando talvez menos depois, porque eu não vou ter, claro, a idade vem, não tem jeito, mas trabalhando com tudo o que Deus me permitir fazer. É isso que Jesus está dizendo. Será que você consegue entender que mesmo como cristãos, nós vamos nos envolvendo, nos enrolando com a vida e vamos nos tornando egoístas, vamos pensando muito na gente? E quando fala de todo esse processo, é assustador. Imagina, Jesus está falando assim, você me serve? Então me siga.
faça o que eu faço, esteja onde eu estou. Então ele diz assim: lance na terra, morra, multiplique-se em muitos outros, a sua vida. E depois diz: seja triturado, seja uma massa preparada até o ponto de você se tornar um alimento. O alimento para a pessoa, começando dentro de casa, alimento para os filhos, para a esposa, para o marido. Nós sermos essa pessoa, por causa de como vivemos com Cristo. Pão partido é isto. Está aqui, você está com fome, eu tenho um alimento para você, sabe? Aquela pessoa que está pedindo, mas o problema é que é muito fácil a gente identificar alguém deitado nas ruas e achar: esse está com fome. O grande problema é nós olharmos aqui agora, aqui dentro, nós olharmos na nossa família, olharmos no nosso trabalho e ver tantas pessoas famintas de Deus, e sedentas também, mas como estamos falando do pão, famintas de Deus. E Jesus convida, e ceia é para isso hoje. Irmão, irmã, multiplique-se. Amém? Amém, irmãos? Eu não estou falando assim: então o pastor agora está falando para a gente ganhar alma para Jesus. Não estou falando isso. Isso aí é a consequência. Estou dizendo: multiplique-se. É assim, seja esse pão partido para abençoar cada pessoa que está do seu lado, as pessoas que Jesus coloca no seu caminho. E quando isso vai acontecendo, eles vão sendo alimentados, vão sendo incomodados pela vida de Cristo, porque o crescimento, todo esse processo de multiplicação, quem faz é Deus. Foi lançado, está lá na terra, agora é um mistério, é um milagre de Deus. Ele vai fazer. Mas nós precisamos ser esse pão partido para o seu vizinho agora, né? Eu encontro pessoas interessantes, as pessoas são tão sedentas, foram entregar uma comida em casa, é para a Rosani, não era nem para mim, entregaram aí outro dia, essa semana eu fui atender, e a pessoa que foi levar falou assim: o senhor é pastor? Eu falei: sou. Por quê? Não, porque quando chamaram, falaram que era para a esposa do pastor, quer dizer, não era para Israel, não era para a Rosani, era para a esposa do pastor, é assim que eles chamam, a esposa do pastor. Mas por que ele estava preocupado com isso, se eu sou pastor ou não? Por causa do que ele está passando na vida dele. Então, nos poucos segundos que eu encontrei na portaria, um pouquinho, eu convidei: olha, o nosso culto é às 10 horas da manhã no domingo, vá lá e eu posso orar com você, e você vai assistir um culto. O que você vê assim, não importa como, as pessoas estão tão sedentas, estão tão perdidas, só que se nós não formos pão, e nós somos tão egoístas, tão envolvidos com a gente mesmo, não estou dizendo para você parar de investir na sua família e na vida, é para fazer, mas o grande problema é para lembrar sempre, aqui e agora, e é o que Jesus faz conosco, lembrar assim: odeie essa vida, não se apegue a essa vida, vai ficar, você não vai levar, não vai acontecer nada. Então viva como dá para viver, como Deus te permitir, mas lembra assim: a sua vida não é essa, a nossa vida é eterna. Pão partido, você é pão partido? Júnior, vocês tiveram que ser pão. A gente estava conversando, estava falando assim, que a gente percebe a força espiritual que você tem na sua família. A gente sabe disso, a gente vê. Que bom que agora veio o pai, né? E o pai está fazendo isso, e eu sei que a Cristiane falou: meu pai faz eu assistir todas as mensagens do senhor, pastor, não tem jeito, né? Ela não está querendo fugir, e tem me abençoado. Essa é a ideia. Nós nos tornamos pessoas tão essenciais onde nós estamos, que as pessoas sabem onde procurar comida. Sabe quando diz assim: olha, quando eu tiver problema, essa é a pessoa que eu vou pedir para orar por mim. Pode ser que não esteja fazendo muita coisa, mas o importante é que você esteja vivendo assim: olha, eu sei que eu sou um pão partido aqui neste lugar. Pão partido, irmãos, para vocês entenderem, é isso aqui, ó, Jesus pegando o pão e entregando para alimentar. Essa é a ideia, tá bom? Apesar da vida dele moída, triturada, mas o pão partido é isto. A ideia é que onde você está, no seu dia a dia, no que você faz, seja esse alimento. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos: se nós ficarmos voltados para nós mesmos, egoístas, nós vamos morrer espiritualmente, matar todo o potencial da vida de Cristo em nós, que podia multiplicar e multiplicar. É só pensar, pense na semente não lançada, pensa na semente não plantada, pensa na semente não morrendo para nascer uma planta. É isso que nós somos, quando somos egoístas, quando nós não pensamos. Pode ser que você nem consegue orar direito, a gente nem está conseguindo orar direito pelos nomes de pessoas. Você está vendo como nós estamos perdidos? Me entregar completamente, para multiplicar o reino de Jesus, morrer pelo semelhante,
morrer, entregar a minha vida em prol de outras pessoas. É para isso que Jesus nos chamou, não é para nós mesmos. Não é para vivermos para nós mesmos. Eu sei que nós lutamos por nós, eu sei que queremos louvar mais, adorar mais, servir mais, mas muitas vezes nos encontramos fazendo tudo isso para nós mesmos. E a grande pergunta que temos que fazer: o quanto de pessoas estão tocadas ao redor com a minha vida? Senão, deixa eu mudar a minha vida. Eu tenho horário que eu sento com as pessoas, ou algumas eu escolho, outras escolhem, me pedem, e eu tento, na maior parte do tempo, conversar com todos aqueles que pedem, e sempre com o objetivo de que elas sejam alimentadas e que elas tomem decisões importantes para a sua vida. Cada um de vocês que vieram sabe disso, pode testemunhar, né? Que tomar decisões importantes para ser essa pessoa parecida com Jesus, para entregar-se completamente ao alto sacrifício, sacrificar-se a si mesmo e ser esse pão partido para o mundo. O pão partido de Jesus hoje é para lembrar isto. Esse pão que nós fomos entregando um a um, é Jesus dizendo: eu dou a minha vida, eu me multiplico, a minha vida se multiplica na vida de vocês. Amém, irmãos? É a vida de Jesus na sua vida, e Ele está dizendo agora: Israel, cada um de nós aqui nesta manhã, cada um de nós, pega o seu nome e diz assim: seja esse pão partido, multiplique-se, e alimente outras vidas, deixe que outros conheçam Jesus que mudou a sua história.